Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos ouvindo. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou o Vitor Benfica, estou aqui em dupla com meu irmão, minha alma gêmea. Fala, Plínio. pessoal, beleza? Como é que estão? Vamos para mais um podcast hoje. Bom, se tem eu e Plínio aqui solo para falar para vocês, é porque estamos Já falando de sabe. insuficiência cardíaca, né? O suprassumo da cardiologia. Nada original. Tô sentindo falta de acertar alguém, Daquele cujo. aquele cujo metro ultrapassa 2. O Rossi tá agora... Tá melhor que a gente, O né? Rossi tá melhor que a gente. O É. Rossi tá na Grécia, né? Lua de mel, Mas acho que ele queria estar aqui, né? com a grande Andressa. Inclusive, tivemos a honra de ser padrinho do Padrinho, casamento. sim. Pô, que honra. Rossi, beijo, aproveite. Meus amigos, estamos aqui para poder falar sobre IC e, claro, um pouco além do que a gente está acostumado a ler, a estudar, a ouvir. A gente é macetado, né, com o Quarteto Fantástico no nosso dia a dia, né? E como a gente veio falar com vocês sobre tratamento da IC, eu quero falar com vocês um pouco hoje sobre o tratamento além do Quarteto Fantástico, né? A gente sabe que o paciente com insuficiência cardíaca, e aqui eu estou falando de insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, ou seja, menor ou igual a 40%, é aquele paciente que tem medicações específicas, que são 4 classes, grandes 4 classes, que reduzem, de fato, a mortalidade no longo prazo. Então, quando a gente pensa em insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, sempre vem na mente o Quarteto Fantástico, né, Plinão? Exatamente. Então, diante de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente tem o Quarteto Fantástico. Só relembrando, todo mundo já sabe, né? Os É bom beta-blocks, reforçar. inibidores de SLT2, antagonistas de mineralocorticoides e também os IECA, BRA e os INRA, né? IECA ou BRA ou INRA, né? Exatamente. E diante disso, a gente sabe, né, que eles reduzem aí o desfecho duro de mortalidade e hospitalização, tanto que uma meta-análise aí publicada em 2022, mais de 75 trials, mais de 95 mil pacientes, mostrou que existe uma redução de 64% de morte e hospitalização com ganho de pelo menos 5 anos de sobrevida. Então, sim, um resultado excelente, né? Exato. Só que mesmo assim, a gente fala do Quarteto Fantástico, o paciente melhora, mas vocês veem na sua prática clínica que mesmo com o Quarteto Fantástico, o paciente ainda tem internação, o paciente ainda tem piora clínica, né? Tanto que a gente está diante aí do risco residual, né? O que é esse risco residual? Tem um estudo bastante interessante, acho que você já viu, né? Uma subanálise do estudo Emperor Reduced, que mostrou que aqueles pacientes que estavam com Quarteto Fantástico ainda tinham um risco residual bastante elevado, a despeito desse tratamento que a gente fala que é o padrão ouro. Então, de cada 100 pacientes, 15 pacientes, ocorreram 15 eventos, na verdade, em um ano. Então, quase 1/5 da amostra apresentou um evento. E não é qualquer evento, é hospitalização ou morte cardiovascular. Ou seja, mesmo a gente tratando bem esse paciente, a gente tem ainda desfechos ruins. E aí, aí é que entra, né? O que eu posso fazer além? O que eu posso adicionar na terapia desse paciente para eu poder reduzir esses desfechos, esse risco residual, não é? Perfeito. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre as medicações adicionais a esse paciente que você já está em processo de otimização ou já está ali com o Quarteto Fantástico praticamente otimizado, né? E a gente precisa trabalhar com outras questões farmacológicas que envolvam algum grau de benefício, mesmo que não seja mortalidade, né? A gente sabe que existem várias estratégias para isso e vamos comentar com vocês cada uma delas. Para a gente poder falar sobre elas, antes cada uma delas, né? A gente precisa falar do conceito de worsening heart failure, né, Plinão? Uhum. Que é exatamente aquele paciente que está em otimização terapêutica adequada, guiada por diretrizes. A gente não sabe muito bem dentro do conceito de worsening heart failure, né, que é aquela piora da insuficiência cardíaca, né? Traduzindo para o português, É um conceito que vem evoluindo, né? um conceito que Cada ano eles vão acrescentando alguma coisa. que é muito aberto nesse momento, mas estamos cada vez mais conseguindo objetificar esse conceito. E é aquele cara que está piorando a despeito da terapia que está sendo otimizada, né? E aí eu estou falando principalmente do Quarteto Fantástico, é claro, né? Ou que ele já não está nem conseguindo ali até trazer um certo grau de tolerância ao que você está tentando empregar, ele não consegue. Não existe uma definição clara de qual que é a dose que eu tenho que falar que a partir daqui ele já é considerado com essa piora, né? Com worsening heart failure, mas é um conjunto de fatores clínicos laboratoriais, né? E aí incluindo, né,
características subclínicas, então, portanto, laboratoriais e de imagem. Por exemplo, na imagem, uma piora da fração de ejeção, uma elevação da pressão arterial pulmonar, avaliação laboratorial com piora progressiva do NT-proBNP, da função renal, função orgânica, de modo geral, a hepática, por exemplo, a despeito de tudo que a gente está fazendo, né? E a piora clínica, piora da classe funcional, e está internando e sofrendo esses eventos que a gente chama de até atualmente de eventos de worsening heart failure, né? Eventos de pioras da IC, que são esses eventos que o Plínio falou, que é o momento que a gente tem que parar, né? Opa, esse cara está internando. O que eu posso né? fazer aqui? O que eu posso modificar na terapia dele, mesmo que essa modificação seja simplesmente você olhar para o Quarteto Fantástico e ver, eu posso otimizar o quê? Eu posso ajustar o quê? Né? Tem algo aqui que eu possa fazer dentro do quarteto, que é o que eu priorizo sempre, para poder melhorar esse paciente no curto, médio e longo prazo, para evitar que ele reinterne, né? Para melhorar essas funções orgânicas do paciente, os sintomas, ou se eu tenho um limite ali já, né? Eu tenho que pensar em outras estratégias, que é o nosso foco do podcast hoje, né, Plínio? Perfeito. Então, o que a gente tem que lembrar, né? Que o worsening heart failure, resumindo, então, é uma piora dos sinais e sintomas da IC a despeito do meu tratamento clínico que estava estável. Isso vai se refletir com uma internação, com uma necessidade de otimização diurético, necessidade de diurético EV ou uma passagem no PS. Pronto, ele piorou, certo? Exato. E aí, até gosto de falar para a gente entender a gravidade que a gente tem na insuficiência cardíaca, né? Porque, por exemplo, paciente que infarta, todo mundo sabe que é de altíssimo risco. Então, o risco aterosclerótico desse paciente de um infarto, de um AVC, anual é de 7%. Beleza. E na insuficiência cardíaca, aquele cara que você fala, nossa, esse paciente está bem, está em classe funcional 2. Esse paciente, você fala para voltar em 1 ano, ele tem uma mortalidade anual de 10%. A partir do momento que ele entra em worsening heart failure, piora de C, ele internou, ele tem uma mortalidade anual de 40%. Gente, a gente tem que se preocupar com o paciente que infartou, que teve AVC, porque ele tem uma alta taxa de evento. Só que imagina só, um paciente de 40% de mortalidade, né? E veja só, o worsening heart failure não é IC avançada. IC avançada já parte de uma mortalidade de 50% anual. A worsening heart failure, na verdade, é um passo para IC avançada, que daí é a piora, né, uma progressão e persistência dos sinais e sintomas de IC a despeito do tratamento otimizado ao máximo. Eu cheguei ao full do tratamento, não tenho mais o que fazer, o paciente está só piorando. Aí é outro conceito, é outra aula, mas só lembrar que a worsening heart failure, você está diante dela, você quer puxar para a estabilidade clínica e evitar que ele caia para o estágio final, IC avançada, que é o estágio D, né? Sim, e isso é muito real, né, Plínio? Porque a gente vê que os pacientes, inclusive meta-análise publicada ano passado, 2024, mostrou que 82% dos pacientes que estavam internados eram elegíveis, né? Ou seja, tinham indicação de você fazer o Quarteto Fantástico, sendo que 15% desses 82%, né, de pacientes que estavam internados, que estavam indo de alta, que eram elegíveis ao quarteto, apenas 15% saíam com o quarteto. Né? E um pouco mais do que isso saiu com uma terapia tripla. Então é muito pouco. A gente 40 e poucos não por está cento, né? sabendo. 40 e poucos por cento. É um pouco mais, né? Menos da metade sai com a terapia tripla, né, cara? Exato. Então é muito por receio de início, né? Às vezes você titula na entrada do paciente, tira aquela medicação de uma maneira inadequada ou até adequada, mas depois você não esquece de reintroduzir aquela medicação e vira o que a gente chama de inércia terapêutica, que é altamente prejudicial, especialmente no momento pós-alta, né? Quando você dá alta de uma maneira até não otimizada, existe uma fase vulnerável onde esse paciente ele tem uma tendência muito maior a reinternções e piora em novo evento de osso, em novo evento de piora da insuficiência cardíaca. Então, a gente precisa ficar muito ligado com o que a gente pode fazer adicionalmente para poder evitar essas reinternções, essa piora evolutiva do nosso paciente a nível de worsening heart failure. Então, é extremamente importante. E aí, eu já ouvi muito isso ao longo da minha vida, né, Pilhão? A gente ouve isso direto, até dos residentes, né, de alguém que não tenha muito costume de estudar IC também, sobre, poxa, mas não muda a mortalidade, né? Só muda reinternação, só muda sintoma, qual qualidade de vida? Cara, peraí. Pois é. É bom demais, cara. É bom né? viver bastante, mas é bom viver bem. Exatamente. Né? Então, esse desfecho, né, de reduzir internações, você melhorar sintomas, qualidade de vida, é fantástico, né? Eu posso trazer um paciente em classe funcional 4 para 3, e isso já traz uma repercussão grande de 3 para 2, né? Mesmo ele estando ali num estágio já mais avançado, o estágio C, por exemplo, da IC.
né? Exato. Aí, só lembrando, antes de entrar na adição ao tratamento, né, do Quarteto Fantástico, a gente tem que lembrar que a partir do momento que ele interna, né, ele está diante de uma piora de C, e a gente tem que aproveitar esse momento para otimizar o tratamento clínico, voltar para aquele Quarteto Fantástico. E a gente tem evidência de que é seguro e que reduz desfecho. Eu acho que até abrir uma parênteses, né, para aquele estudo famoso, Strong AGF, aí com 1.078 pacientes. E o que ele fez? Ele comparou um grupo em que ele otimizou o tratamento de forma intensa e rápida, né? Faltando 2 dias para dar alta, ele iniciava o tratamento e até 2 semanas após a alta, ele tinha que tentar otimizar esse paciente. E ele comparava com a otimização convencional. O que eles avaliaram? Em 180 dias, eles iam ver o desfecho de morte e hospitalização. E, de fato, houve uma redução de 34%, lógico, às custas mais de hospitalização, de morte e hospitalização. E o que chamou a atenção? Esses pacientes usaram menos diurético, eles chegaram na terapia otimizada mais do que no outro grupo do tratamento convencional, e isso se refletiu num melhor desfecho para esse paciente, com melhora de classe funcional e redução de BNP. E o que eu acho mais legal disso, porque a gente sabe, otimizou, melhorou, é que foi seguro, para a gente ter coragem de não ficar com medo da piora da função renal, da bradicardia, da hipotensão. Esses desfechos não se refletiram numa piora clínica. Então, antes de eu ficar otimizando, que é importante, os outros tratamentos adicionais, eu tenho que focar no Quarteto Fantástico, otimizar na internação, aproveitar que aquele momento que você vai monitorizar os efeitos adversos, vai conscientizar o paciente da gravidade da IC. Então, eu acho que o Strong AGF, ele está muito associado ao worsening heart failure. O que você acha? Perfeito. Não, acho que é perfeito. E a gente vê que, de fato, quando a gente pega o paciente com IC aguda, está naquela fase intermediária, onde a gente está transicionando as drogas endovenosas para as drogas em via oral, está otimizando. E aquele momento da alta é extremamente importante. A gente até tem um conceito, né, de janela de oportunidade, que é o que a gente chama de, para poder parar para ver esse paciente com calma, e, inclusive o conceito de o que a gente chama de one more day, né? Que é aquela fase que, cara, calma, tenha paciência, dê um pouco mais de tempo para você poder conseguir titular, vale mais a pena do que você apressar a alta daquele paciente e ele sair de lá ainda com algum grau de descompensação. Então, vale a pena ser cauteloso, ser criterioso com essa alta para a gente poder trazer um benefício maior para esse paciente. Agora que internou, vamos fazer as coisas direito, né? Perfeito. Mas, a despeito da gente estar já titulando muito bem o Quarteto Fantástico, Pilhão, acho que o que vale a pena a gente falar aqui hoje é cada uma das terapias adicionais, né, que por mais que não mudem mortalidade no nosso paciente com ICFR, eles auxiliam muito no contexto de qualidade de vida, sintomas ou em reinternacões, né? Evitar reinternacões. E aí acho que a gente pode começar com a ivabradina, mas existem outras que a gente pode falar com vocês hoje ainda, né? Que é a ivabradina, a digoxina, né? A suplementação de ferro, não é isso? O vericiguar, Hidralazina e nitrato. a hidralazina e o nitrato, né? E o vericiguar, que também está em alta depois do Victoria, que é o trabalho que estudou o vericiguar. A gente vai citar aqui para vocês, mas, claro, o foco hoje aqui é a ivabradina, digoxina, hidralazina e nitrato, e vamos também destrinchar um pouquinho do ferro para vocês. Não é isso? Perfeito. Então, começando com a ivabradina. Então, a ivabradina, qual que é a dose que a gente vai entrar? Então, a dose seria de 5 mg de 12 em 12. Isso, então, peraí, só para a galera ficar situada, né, Pilhão? Perfeito. O cara tá Quarteto Fantástico. Quarteto, tudo que a gente vai falar é o Quarteto sintoma, Fantástico. Exato. Tem ICFR, né? Mantém sintoma, né? E aí a gente está pensando já em otimizar esse cara de alguma forma com medicações adicionais. A ivabradina, você pode começar uma dose de 5 de 12 em 12. 7,5 de 12 em 12. Exato, podendo chegar a 7,5 de 12 em 12. E qual que é o mecanismo de ação? Acho que é sempre importante a gente citar mais ou menos o mecanismo de ação, porque a gente tem que entender o que é. Exatamente. Minha opinião, a gente é viciado em fisiopatologia. Pô, eu gosto muito. Você tem que entender o que está rolando, né? Senão não consigo raciocinar. Exato. Então, a ivabradina, ela vai atuar lá no nó sinusal, né, no nódulo sinusal, e ela vai atuar nas correntes IF. Ela vai atuar justamente inibindo essas correntes IF e, em última análise, isso vai reduzir a frequência cardíaca, causando uma redução do cronotropismo, né? Até interessante que isso está muito ligado ao principal efeito adverso da ivabradina. Eu não sei se vocês já ouviram falar do fosfeno, né? Que são pontos luminosos que o paciente pode apresentar na visão. Em torno de 15% dos pacientes podem apresentar essa alteração, principalmente quando ele muda de ambiente, né? Sim. É autolimitado,
principalmente nas primeiras 3 semanas, né? E não altera a acuidade visual. Para eles que não estão imaginando o que é o fosfeno, né? É aquela sensação que você aperta o olho e vai coçar o olho, aí você solta depois de um tempo comprimindo o olho, você vê aquelas luzinhas, né? Aquela sensação aqueles de pontinhos esquisitos, né? Isso é o fosfeno, né, Plínio? Exato. E por que que eu tô falando isso? Porque a corrente IH da retina é muito semelhante à corrente IF e acaba atuando nas duas e por isso causa esse sintoma. Sim. Então, só citando outros efeitos colaterais que podem estar associados à ivabradina, lógico, uma bradicardia mais exacerbada e também FA. Como você inibe o nó sinusal, né? Você acaba possibilitando que o paciente apresente FA. Então, é um efeito colateral possível. Então, Eu não esqueço a frase do doutor Rogério lá do Instituto, né? Que ele fala, toda brade pode precipitar TAC, né? Então, quando você começa a inibir o canal IF do sinusal, você pode precipitar a TAC via micro-reentradas da FA, né? Exatamente. E qual que é o racional de eu reduzir a frequência cardíaca, né? Então a gente sabe que mesmo sem ser, a frequência cardíaca elevada, ela está associada a piores desfechos, né? E no contexto da IC tem até um estudo que ele mostra que quando você tem uma frequência acima de 70 em comparação com abaixo de 70 na IC, você tem 34% maior mortalidade. Então é racional que eu reduzindo essa frequência, eu consiga reduzir de fato os desfechos. E foi isso que foi avaliado no estudo SHIFT de 2010, né? Isso, interessante que isso vai muito de encontro ao que o beta-bloqueador faz, Exato, né? E a galera também tem essa dificuldade de entender qual que é a lógica do beta-bloqueador no contexto da insuficiência cardíaca com função reduzida. Se eu posso fazer, por exemplo, a redução da frequência com ivabradina, porque o beta-bloqueador reduz mortalidade e a ivabradina não. Nós temos mecanismos, inclusive, hormonais, né, de redução neurohormonal do estímulo simpático com beta-bloqueio, e que vão muito além da redução da frequência cardíaca, né? O Plinião construiu uma aula agora com a gente, que a gente fez lá no Instituto também, sobre esse tema de entender se a gente vai focar a redução da frequência cardíaca ou a dose máxima, independente da frequência, né, Plinião? Exato. Sobre essas alterações vinculadas ao mecanismo neurohormonal também ao beta-bloqueio, né? Exato. Então, o estudo SHIFT, o que ele avaliou, ele incluiu pacientes aí com fração de ejeção menor que 35%, pacientes, lógico, sempre em ritmo sinusal, hein, gente? Se ele atua no nó sinusal, ele não pode estar em FA, né? Exato. Então, aqueles pacientes já otimizados, 90% estavam em uso de beta-block, e aí eles incluíram esses pacientes, foram em torno de 6.500, eles avaliaram como desfecho primário, morte e hospitalização. E houve sim uma redução de 18% desse desfecho composto, sobretudo às custas de hospitalização, que foi em torno de 26%. Não reduziu mortalidade. Aí você vai falar para mim, pô, mas então a frequência cardíaca aumentada, né? Se eu reduzir, por que eu não reduzi mortalidade assim como o beta-block? Assim, a minha opinião é a seguinte: quando você reduz a frequência cardíaca às custas do beta-bloqueador, isso está refletindo que eu estou tratando a fisiopatologia da IC. Perfeito. Ou seja, eu estou tratando a ativação simpática, que faz parte da fisiopatologia da IC. Já a ivabradina, ela atua também, mas na consequência, no aumento da frequência cardíaca. Ela não atua em toda a fisiopatologia. Perfeito. Então, essa é a minha opinião de não acabar reduzindo o desfecho de mortalidade. Mas é um desfecho considerável, 18% de morte e hospitalização. Tanto que existem trabalhos, né, pessoal, que o beta-bloqueador, ele vai ter um efeito não só do contexto inicial da droga, mas podem ter o efeito ótimo da droga e o benefício de desfecho até 1 ano, né, de início do beta-bloqueio. Então, você pode ter o efeito máximo da droga lá na frente, depois que você consegue harmonizar todo esse ambiente neurohormonal. O beta-bloqueador, que é para nós, para mim, é a top 1 das drogas para insuficiência cardíaca. 35% de mortalidade de geral. Absurdo. Então, é para vocês entenderem qual que é a lógica de você trazer repercussão de frequência, mas que também tem algo por trás. Então, você otimizando o beta-bloqueador, né, não conseguiu atingir a frequência, né, abaixo de 70, mesmo com tudo muito bonitinho, e o paciente persiste de fato sintomático também, você pode iniciar aí a ivabradina com esse intuito de mudança no contexto de sintomas e internações, né? Exato. Aí só lembrando também do benefício da ivabradina é que ela não atua, ela não mexe na hemodinâmica do paciente e nem no inotropismo. Então isso é um bom benefício aí da ivabradina, que acaba não tendo aquele paciente mais hipotenso, né? Você consegue ter uma boa tolerância da ivabradina. Dica prática para o pessoal também, né? Primeira questão que você falou, como eu estou inibindo ali o canal IF do sinusal, eu posso ter bradicardia e precipitar FA. Então tem que acompanhar esse paciente, porque quando virar para FA, a droga deixa de fazer o efeito dela no contexto do canal IF, e caso você entenda que é uma FA
que não é paroxística, que você tem um predomínio muito maior de permanência em FA, seria persistente longo ou até permanente essa FA, devemos pensar em retirar essa droga porque não tem mais benefício. E claro, o cara Não que tenha tem dúvida. FA já prévio, você não vai iniciar, né? Uhum. Agora, a questão prática que envolve a tolerância, né, é essa lógica de, pô, então todo mundo que tiver acima de 70 de frequência eu vou começar? Sempre é importante que você revise a lógica de estar acima de 70 frequência, porque ele pode estar em um contexto aí de descompensação, com congestão central, e Não tenho. portanto, ou até hipovolemia, e por mais que ele esteja beta bloqueado, né, aquele cara que estava com 65, 60, ele pode ter uma que a gente chama de taquicardia relativa, né, que vai para 75, 80, né, em um contexto de descompensação. Então, não é nem interessante que, no contexto da descompensação, eu vá atuar com redução da frequência O paciente cardíaca. está dependendo daquela frequência cardíaca para tentar compensar aquele quadro, Exato. né? Então, pensa muito nisso. Primeiro você ajusta a casa e se de fato mantém sintoma, ele não está congesto, não está seco, não é nada disso, não é nada compensatório, não está infectado, aí sim você tem uma tranquilidade de entender que realmente é algo que você não conseguiu atingir tua meta com beta-bloqueador, ele mantém sintoma mesmo assim. E pelo amor de Deus, né? Depois que chegou na dose máxima do beta-block. Exato. Porque o efeito do beta-block, ele não é só secundário à redução da frequência cardíaca, mas é também dose dependente. Então, sempre chegar na dose máxima. Chegou, o paciente está estável, ainda mantendo uma frequência acima de 70, aí você associa a ivabradina, ela Perfeito. tem melhora, tem benefício na IC, mas sempre prioridade beta-block, né? Tudo que a gente está falando, quarteto fantástico otimizado. Perfeito. Bom, e aí acho que a próxima droga seria a digoxina, né? A digoxina também, que é um pé no sapato, é uma pedra no nosso sapato, um pé no sapato é ótimo, né? É uma pedra no nosso sapato, é um pé no sapato, tá tudo bem, né? É uma pedra no nosso sapato, que muita gente tem dúvida de quando iniciar, né? Qual que é a lógica de iniciar, se de fato é boa mesmo, aí intoxica, fica puta com a droga, pô, que essa bosta não, mas não é Sim. bem assim, né, cara? Digoxina, o que já foi muito usado, atualmente é muito pouco usado. Eu acho que a gente tem que achar aí um meio termo, né? Exato. A digoxina ela é um digitálico, né, cara, que Exato. desde os primórdios da insuficiência cardíaca, ela já vem sendo estudada para que tenha de fato um benefício com uma tendência ao racional de inotropismo, principalmente, que é o efeito que ela faz derivada da planta, né, digitalis, né? E aí tem relatos desde 1775 que tem Ó, esses estudos aí voltados para análise da digoxina, inclusive venosa, barra oral, né, para os pacientes que tinham contexto de congestão, estavam sintomáticos por insuficiência cardíaca, que eles chamavam na época de hidrópicos, que eram pacientes que tinham edema pulmonar, enfim, periférico, eram os famosos hidrópicos. E para esses hidrópicos, tá eles gastando, hein? faziam. Inclusive o doutor Flávio Brito, grande Flávio Brito, grande abraço. Espero você no podcast aqui da 12 por 8. Ele mesmo que contou essa história pra gente. Depois eu fui pesquisar, eu adoro a história da medicina, né? E era isso mesmo, realmente é algo muito interessante que é muito antigo. Inclusive, o símbolo do Dante é uma dedaleira, né? Exato, Que é a planta que dá origem à é digoxina, digital. né? E posteriormente começaram a surgir outros trabalhos com relatos de casos, né? E lá na frente, na década de 80, 90, que começaram os trabalhos mais robustos mesmo, todos baseados na lógica racional plausível da hipótese, com vários relatos de caso, com em torno de 700 pacientes somados em todos esses relatos de casos, que de fato teria algum benefício da digoxina para IC, né? Exato. Então, a digoxina, começando pela dose, né? Então, a gente varia de 0,125 miligramas a 0,25. Então, meio comprimido a um comprimido que a gente pode usar, né? E qual que é o mecanismo de ação? Então, inicialmente, são dois mecanismos. O efeito do inotropismo, por meio do bloqueio dos canais de sódio, potássio, ATPase, que isso vai levar a um aumento do sódio intracelular e, consequentemente, aumento do cálcio. Esse aumento do cálcio vai aumentar o inotropismo, a contratilidade miocárdica, que se reflete no inotropismo. E, paralelamente, nós temos também o efeito da vagotonia. Você aumenta a ativação do parasimpático, o que vai reduzir o cronotropismo. Então, basicamente, é uma medicação cronotrópica positiva, cronotrópica negativa e inotrópica positiva. E é esse o mecanismo que a gente tem da digoxina. E sempre antes de falar da indicação, do estudo que validou, eu acho que é muito importante a gente também focar nos efeitos adversos da digoxina. Quem nunca intoxicou um paciente com digoxina, né? Eu já tive experiência em 1, 2, 3, várias vezes. Como o doutor Bianco diz, né, a experiência é um acúmulo de decepções. Exato. Mas assim, tivemos decepção, mas também tivemos pacientes que Sim, melhoraram a qualidade de vida, né? Então a gente tem que sempre pesar o risco-benefício.
Então, quais são os efeitos colaterais da digoxina? Primeiro, efeitos gastrointestinais. Eu tinha um professor na faculdade que ele sempre falava, a primeira coisa de intoxicação digitálica é inapetência. O paciente não vai querer comer, não consegue ver comida na frente, náusea, vômito, dor abdominal e pode ter também, em alguns casos, diarreia. Outro efeito colateral possível é a xantopsia, que é a visão amarelada, diferente do fosfeno da ivabradina. Inclusive, isso caiu na prova do título, né? Qual é Sim, o efeito colateral? Daí colocou lá, que altera a visão. Colocou digoxina e ivabradina. Então, só sim. se atentar aí. Então, a visão amarelada também, inclusive falam que Van Gogh, né, ele tinha fazia uso de digitálico e por isso É. que os quadros ficavam mais amarelados, né? Só para efeito de curiosidade. A E gente tá muita também, história hoje, hein, cara? muita história, até demais. E também, e o principal, né? Os efeitos colaterais relacionados à arritmia. E a digoxina ela pode causar tanto bradiarritmias, como bradicardia sinusal, né? Bloqueios atrioventriculares que podem evoluir até para BAVT, como também taquiarritmias. Sempre lembrando, o primeiro efeito colateral da digoxina, né, de intoxicação, estaria associada à ectopia ventricular. Sempre lembrar, começou a pipocar a ectopia, tem que pensar em intoxicação digital. E também as taquiarritmias, inclusive a taquicardia ventricular bidirecional, é Isso. bastante descrita, É a né? mais característica, inclusive em prova também cai muito nessa ataque cardioventricular bidirecional. Sim, Uma questão interessante que todo mundo confunde também é a questão da colher de pedreiro, né? exato, É, que é aquele sinal de depressão no eletrocardiograma, onde a gente pensa que está intoxicando o paciente. Ih, colher de pedreiro, apareceu aqui, né? Não, isso aí de fato indica que ela está sendo efetivo, né? Então, que está sendo usado, né? tá tudo bem. Então, olhou aquilo ali, não fica assustado, né? A não ser que tenha alterações, como o Plínio falou agora. Se tiver só esse achado, indica inclusive que ele está, de fato, fazendo o efeito que tem que ser feito, tá? Tá ali, tá funcionante, vamos dizer assim, né? E aí Uhum. a gente tem esse alvo, né? De 0,5 a 0,9 aí Isso, da de digoxinemia, digoxinemia. tá? Então Sim, é importante que a gente consiga titular para que tenha esse nível de digoxinemia, né? Que deve ser solicitado em caso principalmente de suspeita de intoxicação, né? Mas uhum. a fim de meta, vamos dizer assim, a digoxinemia adequada é entre 0,5 a 0,9 aí para a gente poder não ficar perdendo a mão e acabar podendo ter o potencial de intoxicação que não é legal, né? Uhum. Tem o gastrointestinal, tem o visual e também tem o neurológico, né? Que é confusão mental, pode até fazer delírio em alguns casos também. Sim. Então, por isso que a gente precisa identificar aqueles pacientes que têm maior ou menor risco de intoxicar, né? Perfeito. Então, paciente idoso, a gente tem que tomar cuidado, doente renal crônico, pacientes sarcopênicos, de baixo peso, né? E também pacientes com distúrbio de eletrólitos. Hipocalemia e hipomagnesemia estão associados a pior desfecho com a digoxina, chance de intoxicação. Hipercalcemia também está associado. Alguns medicamentos também, como a meldarona, ciclosporina, bloqueador de canal de cálcio e também de forma interessante, não sei se vocês já ouviram falar, que a amiloidose, né, a amiloidose cardíaca também está associada à intoxicação, porque a própria fibrila amiloide acaba depositando, né, Sim. acaba tendo associação ao depósito dessa digoxina. Então, um paciente com amiloidose em FA, o que é muito comum, a gente não costuma entrar com digoxina nesse contexto. Em especial no contexto de hipocalemia, né, que é um dos fatores de risco que acontece muito nos nossos pacientes com IC, assim também como Sim, a hipomagnesemia, né, mas pacientes que já estão muito sintomáticos, assim, que você já está fazendo digoxina, é aquele cara que está com quarteto, está com, né, furosemida, né, e você está ali tendo que fazer medicações adicionais. Então, ele tende a usar mais furosemida ainda, né, do que o paciente que está estável. E a furo, a gente sabe que depleta potássio, né, por conta da espoliação do canal no sódio cloro potássio, uhum. e você acaba tendo um potencial ainda maior Sim, de sempre ficar favorecer atento. a hipocalemia e a intoxicação pela hipocalemia, porque você, como tem uma ativação da sua ação da digoxina nos canais que também competem com o potássio, quando você tem um potássio mais baixo, ficam mais canais Digoxina. sobrando para que você tenha um receptor ativo ali da digoxina. Então, realmente tem que ficar muito atento, especialmente no cara que está internado, que você está fazendo furosemida endovenosa em altas doses e com uma pretensão de descongestão nesse paciente, né? Exato. Então, falamos aqui dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos, né? Parece que é só coisa ruim, mas não é bem assim. Tem os seus efeitos benéficos da digoxina. Então, de onde a gente tem o maior estudo da digoxina, do digitálico? Então, estudo DIG, um estudo publicado em 1997. Vejam que é um estudo prévio aos beta-bloqueadores, aos antagonistas
agonista de mineralocorticoide, inibidor de SLT2, né? Sacubitril/valsartana, mas era o que a gente tinha na ocasião, na época, né? Tava entrando aí os IECA, os BRA, e o que que eles fizeram? Eles recrutaram 6.800 pacientes que passaram a fazer uso da digoxina do digitálico, né? Um estudo randomizado, e aí, desses pacientes, eles tinham fração de ejeção menor 45% como critério de inclusão em ritmo sinusal. E o desfecho avaliado, né, foi mortalidade, que foi negativo. Não Perfeito. teve redução do desfecho primário, que foi mortalidade. Contudo, houve uma redução do desfecho combinado de morte e hospitalização. Era um desfecho secundário, em torno de 25%. Perfeito. Então, assim, não foi um estudo totalmente negativo no contexto que a gente viu algum benefício na hospitalização e melhora de sintomas. E é nisso que a gente se agarra, a gente usa no contexto daquele paciente que já está com quarteto fantástico, que está muito sintomático, que você já acaba contraindicando, por exemplo, uma proposta de um transplante ou dispositivo mecânico. A digoxina, nesse contexto, inclusive contexto paliativo, lógico, você vai ver, né? Se o paciente tem ou não tem alguns chances de intoxicar, mas no contexto paliativo para melhora de qualidade de vida, que é isso que a gente mais busca no contexto da IC com a necessidade do uso da digoxina, né? E essa questão do benefício da internação, né, foi suportada por outras análises retrospectivas, inclusive Sim. meta-análises, confirmaram de fato esse dado de que repercute em melhora desses processos de evitar reinternações. Inclusive no próprio trial do DIG, ele não consegue demonstrar significância para o desfecho de qualidade de vida, né? É basicamente nessa questão de puramente de você evitar Sim. reinternações. Então é importante citar isso também. Uhum. Então, resumindo isso, né, na diretriz, a nossa indicação, né, é 2B, que você tem um paciente com IC totalmente otimizado, né, do ponto de vista do quarteto fantástico, que se mantém sintomático. Então, é uma possibilidade terapêutica, não é regra, mas o que a gente tem que sempre se atentar, se prescrever, é a chance de intoxicação, inclusive a dosagem da digoxinemia é bem recomendada. E tem até trabalhos, né, Vitor, que é relacionado à intoxicação e aumento de mortalidade quando você tem uma Perfeito. digoxinemia mais elevada, né? Isso é bem importante, né? Paciente que tem digoxinemia acima igual ou maior que 1,3, né? Ou seja, acima de 1,2, Uhum. tem relação realmente com piores desfechos, né? E inclusive é um trabalho capitaneado pelo Renato Lopes, né? Que em 2018 conseguiu entender a partir da subanálise do Aristótle, onde tem de fato esse dado, que pacientes que estiveram em uso de digoxina, que eram 32% dos pacientes, né? Que estavam no trabalho, tinham repercussões quando acima de 1,2 de digoxinemia com piores desfechos, né, e que tinham, no caso, FA. Né? Isso, eram Então, pacientes muita com atenção. FA. Né, o Aristóteles era paciente que tinham FA, que é um trabalho com o DOAC, né? E, de fato, mostraram piores desfechos, pacientes que tinham acima de 1,2 de digoxinemia. Então, pacientes que têm esse nível acima, atenção, porque a digoxina pode estar realmente trabalhando com uma piora de desfecho e aí mortalidade, inclusive, né? Exato. Então, temos aquela recomendação do paciente em ritmo sinusal com ICFR refratária e temos também daquele paciente que tem uma FA, que não controlou ou está com uma intolerância ao beta-block, a digoxina também pode ser um tratamento possível. Inclusive, na diretriz europeia, é uma indicação 2A para tentar ter uma resposta cronotrópica negativa, controlar a frequência cardíaca. Mas, lógico, nesse contexto, a gente tem que sempre ver em relação à intoxicação, porque esse trabalho mostrou, acima de 1,3 aumentou a mortalidade. E por que a digoxina? Vejam que qual outra opção além do beta-block? Bloqueador de canal de cálcio? Bloqueador de canal de cálcio não pode ser usado pelo efeito inotrópico negativo para pacientes com ICFR. A amiodarona é muito ruim para controle de frequência, ela é preconizada para controle de ritmo. Então, Perfeito. sobra de fato digitálico, às vezes é uma opção que a gente tem. Por isso que a medicação é até maior do que para aqueles pacientes muito sintomáticos com ritmo sinusal, né? Lembrar, né, que esses trabalhos com digoxina, inclusive a digoxina foi a primeira droga que começou a ser estudada para insuficiência cardíaca, né, antes mesmo do beta-bloqueador, né, do IECA e de todo o resto, Uhum. que a gente tem poucos dados inerentes à nova terapia do Quarteto Fantástico e como que a digoxina se comporta em cima dessa terapia. Então isso tudo gera uma dificuldade para as diretrizes cravarem, né, uma tranquilidade de você indicar, mas a nível de não de você evitar hospitalizações, estamos prescrevendo sim. Nós temos uma boa experiência ao longo da nossa vida na ICFR e a gente, de fato, acaba indicando para esses casos bem específicos, sempre lembrando desses potenciais de contraindicação ou de pior desfecho em alguns pacientes, né? Sim, então a digoxina ainda tem seu papel, né? Ainda tem o seu Sim. espaço, né? Sabendo acompanhar direitinho, acompanhando de perto, entendendo quais são as complicações, os potenciais fatores de risco para complicação,
você está bem respaldado e vale a pena, sim, fazer, tá? Uhum. Você recomenda, né, Pilão? Você adora a digoxina, né? Eu gosto, não adoro. Não é Mas que eu já essa tive não. experiências boas e experiências ruins. Já É, intoxiquei pacientes, mas assim, a é, gente vai aprendendo também, né? sim, sim. Bom, acho que a gente falou bastante da digoxina Sim, aqui, né? Acho que é legal, porque é. gera muita dúvida mesmo. A gente pode passar para a nossa próxima show doc, agora que é uma combinação, né? Isso. Que é a famosa hidralazina com o nitrato. Não é isso, Pilhão? E Uhum. aí, antes de falar das doses, né, do mecanismo de ação, a gente vai falar aqui para vocês que os trabalhos que respaldaram, né, a hidralazina com nitrato, né, A e aí eu já digoxina vou, não sai da boca. não sabe, que é hidralazina e nitrato, que é basicamente o VRAFT1, o VRAFT2 e o AHEFT logo posteriormente, né? A gente vai trabalhar com hidralazina com dinitrato de isosorbida. Então, você deve estar pensando, poxa, mas diato de isosorbida não é o famoso isordil, né? A gente usa muito o monocordil na prática. Uhum. Então, poxa, então é exatamente isso, pessoal. Não é o nitrato de longa duração, é o de curta duração, né? Que é o isordil, na minha opinião. Uhum. Exato. E por que isso, né? Porque o comprimido, né, do Isordil é de 10 miligramas que a gente tem disponível. E a dose, inclusive alvo, que você De pode 5 a 10, chegar... né? Isso, que a dose alvo que você pode chegar até 120, né? Dividido em 3 tomadas. Imagina você tomando um monte de comprimido, né? Então, a gente acabou adaptando. A hidralazina e o nitrato, no contexto da IC, é tudo muito extrapolado, né? O que a Sim. gente percebe. Mas imagina, assim, tantos comprimidos. Então, a gente acabou utilizando mononitrato de isosorbida, o que é mais utilizado no nosso meio, associado à hidralazina, que são, basicamente, vasodilatadores, né? Perfeito. E a combinação dos dois, né, é que é essencial. Por quê? Porque todo mundo sabe, né, que o nitrato está associado à taquifilaxia, ou seja, o organismo deixar de responder a esse medicamento. A partir do momento que você associa com a hidralazina, você reduz o estresse oxidativo e reduz, então, em relação ao nitrato, e então aumenta a sua eficácia, mantém, na verdade, sua eficácia, ao invés de você ter a perda aí você apresentar taquifilaxia. Que Então, é associação. eles chamam de antinitrato tolerância, né? Isso, exato. A lógica do plinão, além dessa questão da você evitar, né, essa tolerância ao nitrato que a hidralazina faz, eles são mecanismos meio que sinérgicos. Porra, que bonito que você falou juntinho, Pois é. cara. Pô, eu te amo também, tá? Que momento. Basicamente, o nitrato ele vai atuar na cadeia, né, do NO, né, do óxido nítrico. Então, portanto, você vai trabalhar com vasodilatação e aí, em especial, até venosa. Portanto, você vai ajustar muito bem a pós-carga também, né? E claro que você vai atuar também arterial, mas tem também esse efeito que, por exemplo, a hidralazina não tem, né? Que é a vasodilatação venosa. Então, você consegue acoplar melhor a pré-carga, consegue tornar esse perfil de relaxamento das pressões de enchimento naquela cavidade, às custas de melhora da pré-carga por vasodilatação venosa. E outro passo é que a hidralazina é um vasodilatador direto arterial, né? Então você tem uma melhora da pós-carga. Então essa combinação de pré e pós-carga, mais esse efeito antioxidativo para que você evolua com o efeito antinitrato tolerância, né? é muito interessante a nível fisiopatológico, né? Mas e a nível de evidência, Plinão? Você já citou aí um spoiler, né? Qual que é a lógica da dose, de onde que saiu esse benefício de fato em repercussão de sintomas e reinternações? Como é que funciona isso? Para que tipo de paciente que de fato a gente tem que fazer? Exato. Então, a primeira evidência que a gente tem, como o Vitor tinha falado, né, foi o VRAFT-1. Então, é um estudo bem antigo, acho que foi um dos primeiros estudos aí com tratamento medicamentoso para ECFR, foi de 1986, tá? Foram 642 pacientes que participaram desse estudo, e aí o que eles avaliaram como desfecho primário? Foi mortalidade, e em 2 anos era um desfecho secundário, né, porque a mortalidade geral no primeiro ano ela foi negativa, mas a mortalidade como desfecho secundário em 2 anos, ela sim foi reduzida em 34%, ou seja, num contexto que você não tinha praticamente tratamento só de digoxina e diurético, Exato. a vasodilatação, né, na década de 80, 90, ela foi muito eficaz como um tratamento inicial para Os IC. caras tratavam, né, o inotropismo, né, focavam no Sim, e inotropismo, vasodilatava. focavam na descongestão, né, que faz muito sentido você Sim. melhorar a contratilidade e tirar líquido, né? Uhum. E E reduzir agora a estão descobrindo pós-carga. a pós-carga. Sim.
reduzindo a pós-carga, aumentando o volume sistólico, aumentando, consequentemente, o débito cardíaco. Então, esse foi o primeiro estudo, um estudo já mais antigo, né? E o que eles perceberam? Que aqueles pacientes, né, autodeclarados negros, eles tinham mais benefício ainda. Inclusive, existe até a possibilidade de que esses pacientes tenham até uma deficiência do óxido nítrico. E aí, em 2004, o estudo AHEFT, que pegou 1.050 pacientes autodeclarados negros, que já estavam com tratamento clínico bem otimizado, e aí eles quiseram ver o benefício do nitrato e da hidralazina, né, do dinitrato, na verdade, nesse contexto. E aí o estudo também foi muito benéfico, ele foi até interrompido antes, ele reduziu o desfecho primário composto de morte e hospitalização em 43%. Na verdade, é assim, um resultado excelente, né, nesse contexto, e que mostra que, então, que o nitrato e hidralazina parece que é um benéfico no contexto da IC. Aí você vai falar, nossa, então por que a gente não usa, né? Por que a gente não usa para todo mundo? Por que ele não é o quinto pilar? Então, teve algum estudo que tentou comparar com a terapia padrão nossa? O VREFT, né? O VREFT 2. Sim, VREFT 2. Isso, Sim, o VREFT 2 foi antes do próprio AHEFT, né? Isso, porque senão a gente vai falando, nossa, é bom, por que a gente não usa? Porque a gente já teve uma resposta, né? O que ele quer que eu faça? Claro. Porque a gente já teve uma resposta. Eu falei, ele falou o VREFT 1, falou o AHEFT, faltou o VREFT 2. Lá atrás. Que de fato é o que faz sentido falar agora, porque o que ele está falando é, se eu tenho o VREFT 1, que trabalhou sem uma grande droga, né? Uma droga vasodilatadora que de fato comprovasse um real benefício, e aí eu repercuti em mortalidade, né? E o AHEFT lá na frente já trabalhou com outro cenário. O que mudou nesse meio tempo, né? O VREFT 2 veio mostrando aí o benefício do IECA em combinação. Por isso que ele entra no quarteto fantástico e o nitrato e da lazina não, né? Exato. E aí você de fato mostrou muito mais benefício com o contexto da inibição da ECA do que de fato com o nitrato, né, e da lazina. Sim. Então, esse benefício muito superior faz com que a gente esqueça, né, o potencial de redução de mortalidade puramente do nitrato e passe a usar o pilar aí como o IECA na vasodilatação, nessa fase inicial da terapia, né? Sim, o IECA ele reduziu em 28% o desfecho em comparação, né, com o nitrato e hidralazina. Então, por isso que ele acaba sendo um dos pilares. Sendo, portanto, restrito hidralazina e nitrato como um tratamento adicional no contexto daquele paciente que a gente ainda está patinando, né? E aí você está falando uma questão também do AHEFT, né, que ainda mais o AHEFT que foi focado na população negra, autodeclarada, lembrar que não tem afrodescendência comprovada, é uma população negra autodeclarada, né? E por que tem essa lógica de você trabalhar com uma terapia baseada na raça, por exemplo, Plinião? Qual que é o mecanismo que o negro tem um potencial de melhor benefício com esse modelo de droga? Então, provavelmente porque os negros, eles têm uma tendência a ter uma deficiência de óxido nítrico e, em paralelo, uma redução, né, da enzima conversora de angiotensina. Então, pensa-se que eles não têm uma resposta tão adequada com IECA e que eles acabam tendo uma resposta, inclusive, benéfica com o uso do nitrato e hidralazina, por conta dessa alteração aí, né, do óxido nítrico, né, do IECA, da ECA, né? Então, nesse contexto que parece, né, são hipóteses que eles têm um benefício com essa medicação, com essa dupla terapia. Cada vez mais tem sido estudado, né, como essa questão de, poxa, será que realmente só o negro tem o potencial por conta da raça? Ou tem alguma outra questão que envolve essa população, né, a nível biológico, né, microscópico, que interfira de fato nessa maior resposta, e cada vez mais estão sendo estudados essas plausibilidades biológicas que envolvem a melhor resposta a essas drogas, inclusive a correlação que também estou encontrando com até certa robustez é a ausência, né, de hereditariedade europeia. Sim. Então, outras várias questões podem estar envolvidas que não puramente o paciente com raça negra com benefício. Então, abre realmente um leque de visão para essas drogas, né? Então, a gente não vai focar realmente no paciente apenas que tem raça negra, ele também pode estar indicado a nível prático, eu diria, né, Plinião, para as demais raças também, né? Exato. Então, resumindo, né, diante dessas evidências, o que a gente tem de recomendação na diretriz? Então, a gente tem de recomendação 1, o uso da hidralazina e do nitrato no contexto da ICFER, com tratamento clínico otimizado naqueles pacientes autodeclarados negros que ainda estão sintomáticos. Aí você tem indicação de associar essa medicação para melhora, inclusive, de hospitalização e redução de mortalidade, segundo o estudo AHEFT, nessa população. Perfeito. E temos também a indicação
indicação, na nossa diretriz, é uma indicação 1 para aqueles pacientes intolerantes, né, ao uso de IECA ou que tem contraindicação, né, IECA, BRA ou INRA, você usar o nitrato e hidralazina. Nossa diretriz de indicação 1, já a diretriz Perfeito. americana é 2B, eles recomendam um pouco menos, até porque é a extrapolação da Sim. extrapolação, né? E aí, no caso de insuficiência renal, né, no contexto de você evitar intercorrências vinculadas ao IECA-BRA, e você tem essa indicação. É importante frisar também que a gente está falando de pacientes que ainda não faziam, por exemplo, o INRA. Então, você adicionar como vasodilatador adicional o hidralazina e nitrato em quem tem Nem sintomas com INRA, aí é uma outra, né, noção que precisaríamos de mais a dados e de gente nem tem evidência. estudo. Não temos estudos nenhum para poder falar sobre isso, então, portanto, entra também essa população como algo que não é tão interessante. Então, por que que a gente não vê a opinião na prática? Agora, a visão prática que a 12/8, ela gosta disso, né? Prática. Qual que é a lógica da gente não ver com frequência, né, a instituição adequada a nível de hidralazina e nitrato, tanto intra-hospitalar quanto fora? A gente vê até que no hospital as pessoas prescrevem, mas quando tem disfunção renal é uma loucura, hidralazina e nitrato e pronto. Sim. Só que a gente sabe que a gente já tende a ter a extrapolar essas drogas, e a nível do monocordil, né, que é o mononitrato de isosorbida, a gente faz uma dose de 20, né, depois 40, e aí muitas vezes para, né, e não sabe qual que é o grau realmente de equivalência e real benefício que a gente tem com a combinação do monocordil. E a gente acaba sabendo que talvez a isosorbida, né, o dinitrato de isosorbida, que é o isordil, teria muito mais efeito. E aí lembrar que a dose média utilizada pelos estudos, né, foram muito altas, né, Pilhão? Uma Sim. dose média em torno de 90 Uhum. aí do isordil. Imagina a quantidade. Aqui no Brasil tem 5 a 10 Como é miligramas, que né, cara, de Sim. isordil. Imagina a quantidade de comprimido que eu vou ter que falar pro cara tomar, né, para chegar numa dose que eu tenho noção que no trabalho de fato teve benefício, que foi 90 miligramas, né, uma sopa, é um Lembrando que feijão lá de fora eles comprimido. têm o comprimido, né, com os 2 Exato, componentes, então é muito exato. mais fácil a Muito mais posologia. fácil. E fazer uma feijoada de comprimido de 8 em 8 horas. A gente já trabalha muito com essa questão da aderência nos pacientes com ICFR para poder, de fato, ter um real benefício, né? Imagina que difícil lidar com esse tipo de aderência em um paciente que está fazendo 8 em 8 horas tanta droga assim, né? Exato. E muitas vezes a gente não tem aquela cabeça de PA que a gente precisa, né? O paciente já tá com IECA, já tá com BRA, já tem aquela pressão mais limítrofe, né? Já às vezes tem até sintoma, não tem Exato. como a gente ficar associando. É, E, na prática, a gente acaba principalmente associando aqueles pacientes que têm a PA mais elevada, mais hipertensos, é uma. mas, e de fato, às vezes é difícil a posologia, né? De 8 em 8, imagina tanto de comprimido, não é fácil. Exato. Falar é fácil, pô, tem indicação 1, mas na prática não é assim, tem A- efeito colateral, né? Exato. A grande verdade, né, Plínio, acho que é muito claro isso, que a gente vai de fato usar com muito mais tranquilidade, mesmo que extrapolando, naqueles pacientes que têm contraindicação É, ao IECA assim, ou BRA/INRA. na prática a gente vê muito isso, né? É mais raro realmente a gente otimizar vasodilatador em cima do IECA, BRA ou INRA. A gente faz, eu faço, né? Mas assim, realmente são cenários mais específicos que a gente acaba escolhendo nesse caso, né? Exatamente. Ah, bom, em relação aos efeitos colaterais, é basicamente a gente pensar na cefaleia aí como o grande carro-chefe aí dos efeitos colaterais. A Sim. cefaleia, às vezes, Rubor facial, né? realmente algo mais complexo. O rubor facial também é outro, mas pelo menos na minha prática, a gente vê muito mais cefaleia do que rubor, né? E sempre lembrar da contraindicação dos inibidores de fosfodiesterase 3 Com o junto com o nitrato. nitrato, né? Então, assim, é Perfeito, algo que a gente tem que tomar cuidado. perfeito. Então, acho que a gente cobriu essa tríade aí grande, Começamos aqui são os mais valbradina, clássicos, né? digoxina, hidralazina, nitrato. E vamos agora para um outro medicamento que, na prática, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem ainda disponível, mas é muito citado fora, nos congressos. Inclusive, eu acho que até com certo exagero, que É. eu já até cheguei a ver no congresso da ESC do ano passado como o próximo quinto pilar. Eu acho que ainda falta para ser Calma, um calma. quinto pilar, né? Mas, de qualquer forma, do que eu tô falando? Do vericiguá, Isso, não é isso? vericiguate, talvez É. aqui. Ele é um estimulador, né, da guanilato ciclase, né, Uhum. e aí a gente vai trabalhar com um potencial de otimização da vasodilatação nesse perfil de paciente. E realmente é uma droga que a gente não tem ainda aprovada pela Anvisa no Brasil, mas que de fato no trial Victoria, né, mostrou benefício com um desfecho composto, né, que envolve também reinternações, Sim. inclusive morte cardiovascular
reinterações, e aí as custas de reinterações, ele de fato conseguiu mostrar esse potencial de benefício. Não Sim. tem nenhum efeito a nível de isolado de mortalidade, então, portanto, não é indicado para esse fim, e sim para evitar, de fato, reinterações. Sim, então o estudo Victoria, né, foi publicado aí em 2020, ele incluiu 5.050 pacientes e é interessante notar que esse estudo, ele incluiu aquele conceito de worsening heart failure. Então ele pegou pacientes com fração de ejeção menor que 45% Isso, e como indicação são aqueles pacientes sintomáticos, né, que tiveram que estão em worsening heart failure. Aí ele colocou como hospitalização, né, ou necessidade de otimização de diurético para incluir esse paciente, mantendo um BNP elevado. Aí isso. ele avaliou como desfecho morte e hospitalização e o desfecho foi positivo, foi limítrofe, mas foi positivo. Foi reduzido em 10% morte e hospitalização às custas só de hospitalização, não reduziu morte, né? E é só importante lembrar também que os pacientes incluídos eles eram bastante graves, né? Então, fração de Sim. ejeção média de 28%, um BNP médio de 2.800, sendo 40% desses pacientes em classe funcional 3. Aí só em relação aí uma comparação com o Paradigm, né, do sacubitril valsartana, Portanto, também incluía paciente de classe funcional 4 nesse trabalho, tá, exato, pessoal? incluindo pacientes classe funcional 4, pacientes muito graves. O Paradigm, por exemplo, ele tinha 25% em classe funcional 3 e um BNP médio aí de 1.500. Então vejam que são pacientes mais graves. Então, assim, vejam que esse medicamento, ele teve um benefício, sim, nesses pacientes que são graves, mas ainda não é um quinto pilar, visto que ele não reduziu um desfecho duro. Talvez seja, portanto, uma alternativa para esse paciente estar patinando, né? Exato. Uma alternativa lá fora, porque aqui a gente ainda não tem. Então, É, eu acredito que talvez para um paciente que internou, paciente que não está melhorando, você possa tentar, se tivesse disponível, mas está longe ainda de você indicar como quinto pilar. Essa é a minha opinião. não, é a minha opinião também, a gente não tem nem experiência, né, de nossos pacientes com essa droga, né, talvez a gente, ouvindo os colegas de fora e a gente de Sim, fato vê não, que nos congressos internacionais a gente ouve realmente falar muito bem da droga, apesar dessas evidências que são ainda, né, complexas, mas é uma potencial aí droga que pode surgir no Brasil no futuro, e aí lembrar que as diretrizes de respaldo em uma dose de 5 miligramas uma vez ao dia até 10 miligramas uma vez ao dia. O trabalho do Victoria, né, foi feito de fato com 10 miligramas uma vez ao dia. Então, portanto, sim. seria essa a dose que a gente vai fazer para o nosso paciente, né? Os artigos aí falando de worsening heart failure, eles sempre colocam, né? Sempre Acabam coloca. recomendando. Parece até que esse nome foi criado para poder fazer com que Sim, essa droga seja vista. exato, que eles colocam lá como critério de inclusão mesmo. Exatamente. E de efeito colateral, é uma droga que foi relativamente bem tolerada, ela causou um pouco de hipotensão, né? Teve descrição também de cefaleia e até de anemia, que acabou não tendo repercussão clínica, mas foi um efeito adverso aí relatado no estudo. Perfeito. Bom, eu acho que a gente pode trabalhar com também uma visão de uma outra um perfil de tratamento, né, que seria a suplementação de ferro nos Sim. pacientes com insuficiência cardíaca, para poder finalizar aí nossas terapias medicamentosas potenciais já adicionais para esses pacientes com worsening ou piora da insuficiência cardíaca. E Uhum. aí, vamos falar um pouquinho para o pessoal como é que funciona a indicação atual. Acho que a gente pode ser um pouco mais objetivo agora, para não ficar realmente muito complexo. A suplementação de ferro na insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida. Né? Então, Uhum. lembrando aqui, eu estou falando de CFR, né? E tem vários trabalhos hoje que respaldam, de fato, a lógica de você repor ferro. Então, Plínio, explica pra gente como é que funciona a lógica do porquê você vai repor ferro nesses pacientes. Porque a gente sabe que a fisiopatologia que envolve a deficiência de ferro, né? Trabalha muito desde a disfunção mitocondrial até a disfunção miocárdica, seja ela lusitrópica ou sistólica mesmo, e você tem benefícios microscópicos muito claros que envolvem o ferro. Né? Então, Uhum. explica um pouquinho qual que é a lógica de a gente fazer a suplementação de ferro e o porquê que a gente tem que fazer para os pacientes com IC-ferro. Exato. Então, começando assim, que o paciente com IC, ele já tem uma depleção de ferro. Primeiro, é um paciente que ele é desnutrido, ele tem uma baixa nutrição, ele já tem um aporte já de ferro reduzido. Segundo, é um paciente que geralmente ou está usando um antiagregante plaquetário ou está anticoagulando. Então, ele tem maior perda, né, de sanguínea, né? Então, ele já tem uma maior depleção de ferro. Terceiro, é um paciente que ele pode estar congesto, pode ter demasiado, o que reduz a absorção do ferro. E por fim, é um paciente inflamado. A IC é uma inflamação crônica.
partir do momento que você é inflamado, você aumenta a produção de uma proteína chamada epsidina, que ela vai inibir a ferroportina, que é ela justamente que absorve ferro. Se eu estou inibindo a ferroportina, você reduz a absorção de ferro. Ou seja, diante desse contexto, os pacientes com IC têm um baixo estoque de ferro. E isso a nível celular, ele reduz a função mitocondrial, reduz inclusive a contração cardíaca, ela reduz a função cardíaca, função do miocárdio. Ele também está associado a uma redução do transporte de oxigênio, né? São hipóteses isso. Perfeito. E a partir disso foram feitos estudos da reposição do ferro endovenosa, principalmente da carboximaltose férrica, né? E para avaliar a redução de desfechos no contexto da insuficiência cardíaca, porque isso iria provavelmente melhorar a função mitocondrial, melhorar a contratilidade cardíaca e melhorar o transporte também de oxigênio. Então, A gente sabe que a absorção gastrointestinal do ferro pode ser muito complexa, especialmente nos pacientes com IC, sim, ter com gestos, né? biodisponibilidade, né, muito errática e, portanto, talvez a infusão endovenosa direta seja mais eficaz por questões do próprio metabolismo de Sim, absorção não é desses errátil, pacientes, né? né? Então, é por isso que, de fato, os trabalhos mais robustos respaldam a carboximaltose férrica. Eu acho que se a gente falar um trabalho por vez aqui, É vai muita ficar um coisa, episódio né? quase que específico, né? É. Mas a gente pode resumir aqui que tem vários trabalhos, o Confirm, o Affirm, Eu acho que é a né? parte da IC que mais tem trabalho, né? Atualmente, então, tá Nossa, bombando todo mesmo, ano, né? né? O Iron Man, enfim, Sim. vários trabalhos que mostraram respaldo para essas duas classes aqui de suplemento de ferro, que seria a carboximaltose principalmente, né? E o Uhum. Iron Man trouxe nossa visão para a derisomaltose férrica, que também é endovenosa, né? Só que Uhum. como foi naquela época do Covid, né, Pilinão? A gente viu que depois do Covid a gente não conseguiu demonstrar o desfecho que eles gostariam, que é a repercussão em qualidade de vida, em melhora da atividade física, mas a análise, na verdade, que foi feita até o momento da era da pandemia, foi de fato mostrando benefício para esse tipo de questão que envolve realmente sintomas e qualidade de vida, né? Exato. Então, foram vários estudos, acho que não vale a pena ficar em Isso. cada um, mas uma meta-análise importante, né? Foi feito por Graham e colaboradores em 2023. Eles incluíram mais de 10 estudos com ferro endovenoso, e aí foram incluídos 3.300 pacientes nessa meta-análise, e o desfecho que ele avaliou foi uma redução de 25% de morte e hospitalização. Nunca a reposição de ferro reduziu mortalidade, né, em estudos robustos, mas a hospitalização é um desfecho que é muito interessante, Sim, qualidade de melhora de vida. qualidade de vida, e foi isso que essa meta-análise mostrou. E Perfeito. isso se refletiu nas diretrizes, né? A Perfeito. atualização da ESC de 2023 coloca como indicação 1 a reposição de ferro para melhora de qualidade de vida, indicação 2A para redução de hospitalização. É. Já a nossa diretriz coloca como 2A no contexto de C crônica e 2A no contexto de C aguda. Que foi Porque o Affirm, reduz. né? Isso, estudo Affirm de 2017. se não me Exato, engano. lembrar que a ESC não inclui a derisomaltose, mesmo com essa questão toda aí do Ironman, mas basicamente a diretriz americana e a brasileira envolvem puramente a carboximaltose férrica. Então, o que define ferro deficiente na circulação, né? Lembrar que não envolve toda aquela cinética de ferro complexa, é basicamente você solicitar para o paciente com ICFE, que é indicado para todo mundo, né? Uhum. Solicitar esses exames, que é ferritina e saturação de transferrina. A ferritina, né, abaixo de 100, portanto, já está indicado, ponto final, você vai fazer essa droga se de fato for bem indicada no contexto de paciente sintomático satisfeito da terapia otimizada, né? Uhum. E deficiência de ferro confirmada, abaixo de 100 de ferritina. Se tiver entre 100 e 299, associada a uma saturação de transferrina menor do que 20%, também está indicado você fazer para esses pacientes uma carboximaltose férrica ou derisomaltose férrica endovenosa, seja na IC aguda após estabilização, né, em dose única endovenosa, ou na fase crônica da IC mesmo, né? Independente de que o paciente tenha anemia ou não. Então, mesmo que ele não tenha anemia vinculada a essa deficiência de ferro, se você diagnosticou deficiência de ferro, a partir desses critérios que eu falei com vocês, está indicada a terapia endovenosa em dose única da carboximaltose férrica especialmente. Então, Uhum. lembrar que pacientes que estavam com hemoglobina acima de 15 não foram incluídos nesses trabalhos. Então, para a população que está acima de 15 de hemoglobina, não temos aí um trabalho que nos respalde a conduta. Apesar da gente fazer, né, a nível de extrapolação, Sim. né? Para decorar, né? Então, 1, 2, 3. Então, 1, ferritina menor do que 100. E 2, saturação de transferrina menor do que 20.
com ferritina menor que 300. Então, aí a gente acaba englobando esses pacientes e vejam que é uma possibilidade terapêutica no contexto de um paciente com ICFER. E lembrando que eles colocam na diretriz abaixo de 45% de fração de ejeção. Perfeito. E saiu aqui agora, para poder finalizar rapidinho, né, um trabalho que é o Orion, né, HF, que saiu agora no Ask Heart Failure, né, que é um congresso que aconteceu em maio, né, e a gente falou no podcast 182, né, que estava eu e o Rafa, falando sobre todos esses estudos, e o Orion é bem interessante porque ele analisou a questão da reposição via oral, que parece também ser uma esperança aí, num autolato férrico para via oral para esses pacientes com IC, e aí nem falava só de IC-FER, apesar de a maioria ser, era para IC de fração de ejeção preservada, levemente reduzida, todo mundo. É porque os estudos prévios não teve benefício, né, o ferro via oral. Apesar de seria muito mais fácil, né? Ele levantou mais hipóteses do que de fato respaldou, mas Sim. é um trabalho para a gente poder olhar de perto, tá lá no nosso episódio 182 para falar com vocês. Plinio, caraca, foi top, hein? Falamos bastante, hein? Falamos muito aqui, acho que até demais. Mas nossa, é um assunto que a gente gosta muito. Né? Exato. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Plinio, aprendi muito com você hoje, nossa, como eu sempre. aprendi tudo com você. Cara, tudo puxa saco. Cara, muito obrigado. E, Mal, por favor, avalie, compartilhe esse episódio, né? Nos classifique lá nas estrelinhas do Spotify. Nós sempre contamos com você nessa jornada. Muito obrigado por estar aqui. Plinio, muito obrigado. Valeu, obrigado. Aprendi muito, hein? É. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera.